O artigo 5º começa com uma história. A narrativa tem início em uma sala de parto, na clássica cena em que um médico pega a criança nos braços e informa a família. É menino ou é uma menina? Mas neste caso, a tão esperada notícia chega com um ponto de interrogação. Nasce ali um bebê intersexo. O termo é usado para descrever pessoas que nascem com uma variação nas características sexuais. A medicina já mapeou mais de 40 tipos de intersexos. Eles são caracterizados, por exemplo, por incompatibilidade entre órgãos e cromossomos sexuais, alterações hormonais e, em menor número, ambiguidades sexuais. E é sobre o direito das pessoas que nascem com essa condição que nós vamos falar hoje. A Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Sobre esse assunto, eu converso agora por Skype com o advogado Walter Mastelaro Neto, que é coordenador do Núcleo de Saúde e Diversidade da OAB de São Paulo, e Johnny Freitas, terapeuta ocupacional, especialista em promoção de saúde e atenção hospitalar. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Eu vou conversar com a doutora Johnny. Eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as variações do intersexual, do intersexo que existe hoje. Então, quando a gente vai falar de pessoas intersexo, a gente está falando de indivíduos, né, de sujeitos que têm uma variação nos seus corpos biológicos, né, uma característica biológica. E hoje a gente tem mais de 40 estados intersexo, né? E esses 40 estados, eles se aplicam tanto nas questões de sexo anatômico, né, que envolvem a genitália externa, interna também, tá? Cromossomos sexuais, tá? Que daí a pessoa pode ter um cromossomo sexual que não condiz com a sua genitália, ou ter variações desses cromossomos, né? Quimera, mosaicismo genético, tá? Ou até ter mais cromossomos, né? Como o caso de XXY, né? XYY e outras questões, tá? E também pessoas que têm produção de hormônio sexual diferente do que a genitália apresenta. Não é somente por uma questão anatômica, né? Não quer dizer isso. Por exemplo, você disse que às vezes pode nascer com as genitálias em perfeito estado, só que o hormônio pode ser diferente do sexo que está ali na genitália. Exatamente, né? Você pode nascer com pênis, ou sem testículo, ou com testículo interno, ou com uma vulva, né? A vulva e clitóris, ou clitomegalia, né? E ter genitália interna diferente, né? Ter um testículo com uma vagina, né? Ou às vezes a própria pessoa não sabe, vai descobrir quando vai ter filhos, né? Ou quando às vezes tem pênis e começa a sangrar pelo pênis e descobre que tem um útero. Tá? Isso acontece com uma idade mais avançada, né? Às vezes 20, 25, 30 anos. Então, assim, falar sobre intersexo é falar que existem corpos biológicos que vão além do macho e da fêmea típica, né? Ou da genitália masculina e feminina. A luta intersexo, né, envolve o reconhecimento de um terceiro sexo, né, dessa variação biológica. Doutor Walter, vamos começar falando dos avanços que a justiça brasileira, né, tem feito em relação à pessoa intersexo. Começando pela a questão da certidão de nascimento, que hoje já pode vir com a opção de sexo indefinido. Quando a gente para pensar sobre os avanços, né, em relação ao direito das pessoas intersexo, é inegável que eles existem, mas ao mesmo tempo a gente precisa reconhecer que essa caminhada ou esse desenvolvimento ele acontece uma velocidade bem desnecessária à necessidade da população intersexo, na verdade. A gente tem, quando a gente para pensar sobre essa questão do registro, a gente tem que lembrar, talvez, da própria lei da DNV, né, que tornou a declaração de nascido vivo como um documento federal, de exigência federal, para o registro de crianças, a lei 2.662 de 2012. Então, a gente poderia até assinalar como um certo marco jurídico, apesar da lei não trazer o termo intersexo, a declaração, a federalização, vamos dizer assim, desse documento como
um marco para a proteção das pessoas intersexo. Por que a gente diz isso? Porque ao tornar esse documento um documento federal, ele fala, né, ele é um documento que tem como várias intenções. Uma das intenções é a coleta de informações públicas sobre o nascimento de crianças vivas, e em um dos campos onde essas informações são coletadas, esses dados são levados para o Banco Nacional, para a formação de políticas públicas e tudo mais, a gente coleta informação sobre o sexo das crianças nascidas vivas. E lá existiam 3 campos, né? A gente tem o campo para o sexo feminino, masculino, e o campo de sexo ignorado. Em um sentido onde você tem uma visão inicial, superficial do sexo de uma criança em relação à sua genital. E naquele ponto onde os médicos, olhando para a genital, como a Dione disse, né? Falando de casos em que pela genital tipicamente de uma criança, você não consegue definir o sexo dela, os médicos costumavam marcar o campo sexo ignorado. Sobre esse assunto, nós vamos assistir a um vídeo de uma modelo belga intersexo que faz campanha para influenciar os pais de crianças intersexo a não fazerem cirurgias precoces. Famosa no meio da moda pelos traços fortes, Odiele anunciou recentemente ser intersexual, que é quando a pessoa nasce fisicamente sem se encaixar na definição típica de sexo feminino ou masculino. A modelo quer usar a fama internacional para influenciar pais de crianças como ela a não optarem por cirurgias precoces. Odiele nasceu com a síndrome de insensibilidade aos andrógenos. Apesar da aparência feminina, ela tem um par de cromossomos XY, típicos de um homem. Aos 10 anos, a modelo teve removidos testículos internos que não se desenvolveram. Ela diz que gostaria de ter tido a chance de escolher e que conhece pessoas intersexuais que nunca fizeram cirurgias e não têm os traumas e desconfortos que vêm junto com o procedimento. Odiele defende que os pais esperem e as cirurgias cessem e manda uma mensagem de esperança para os jovens intersexuais. Ela acredita que muitos pensam que não podem ser amados, mas afirma que podem. Dr. Walter, essa obrigação de se registrar a criança em até 90 dias, no caso de um bebê intersexo, acaba sendo prejudicial. Isso é uma questão importante. A gente tem que lembrar que, óbvio, né, o registro de nascimento ele precisa ser feito com urgência. A gente está falando sobre garantia de direito fundamental de uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter consciência de que esse termo, né, de definição de um sexo biológico dentro de um contexto binário a uma pessoa intersexo, ele é impossível dentro de prazo de 90 dias. Não só porque o sexo biológico de uma pessoa intersexo não se adequa ao contexto binário, como também é impossível que, com uma criança de 90 dias, você possa perceber ou detectar o gênero que aquela criança possa vir a se identificar futuramente, né? A gente está falando de uma questão que, obviamente, não passa e é um problema, porque essa definição ela é feita de uma forma aleatória, em geral, e isso acaba trazendo uma consequência diretamente àquela criança, que é a influência de uma cirurgia corretiva, né, entre aspas, assim entendida pela medicina, para que o corpo seja adequado a um sexo biológico a qual aquele corpo naturalmente não pertence. Complementando o que falamos, vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu. O que é o direito à personalidade? Doutora Dione, eu vou começar com você porque eu gostaria de saber no aspecto psicológico, a partir de que idade uma criança tem personalidade? Então, quando nós vamos falar sobre a identidade de gênero, né, a criança ela começa a demonstrar os sinais da identidade de gênero correspondente ou não correspondente ao seu sexo anatômico por volta dos 3 anos, tá? Isso pode variar, né, de criança para criança, né, entre 3 a 6 anos, mas a partir dos 3 anos ela começa a ter os indícios que a identidade de gênero, ou seja, o sexo psicológico, está ou não está compatível com a sua genitália, tá? Contudo, uma cirurgia nessa idade, para simplesmente definir o sexo físico, né, que é o anatômico, é inviável, porque a gente não está com a estrutura totalmente formada dessa psique, né? A gente tem temas aí, outros temas de outras questões que a gente
acaba postergando, por exemplo, das crianças trans, postergando a cirurgia justamente para o final, né, dos 18 anos ali, justamente para poder ter aquela consciência totalmente formada, né? E daí para intersexo deveria ser da mesma maneira, a cirurgia ser tardia. Dr. Walter, o que é necessário em relação à legislação para que esses direitos sejam assegurados? Olha, curiosamente eu diria que muito pouco, né? A gente primeiro precisa lembrar que a gente tem uma Constituição Federal que garante inúmeros direitos às pessoas e traz e coloca, né, inclusive garante que aquela criança é um sujeito de direito, não um objeto de direito. Isso somado-se ao ECA, então é uma questão fundamental. Eu diria que seria necessário que a legislação explicitasse a existência de pessoas intersexo. A nossa lei de registro civil, ela não diz explicitamente os sexos, né, ou os gêneros a quais a gente faz o registro, mas a gente vive dentro de um costume de tradição binária. Então, seria necessário, pensando em pessoas intersexo, buscando garantir a sua integridade física, o livre desenvolvimento de sua personalidade e que fosse garantido, dentro da legislação, de uma forma explícita, que aquela criança, aquele corpo, aquele sujeito, tivesse direito à sua completa autonomia. De que não houvesse interferência de pais ou de uma equipe médica tentando definir o sexo biológico daquela criança ou o gênero daquela criança. Aquela personalidade ou aquele sujeito tivesse direito e espaço para se constituir de forma autônoma e sozinha. E que, ao fim, né, de um processo chegando aí à maioridade civil, aquela pessoa tenha total liberdade para definir como se identifica ou o que quer fazer com o seu corpo. Como a gente fala de qualquer pessoa, na verdade. Bem, este assunto gera muitas dúvidas. Vamos assistir a mais uma pergunta de telespectador. Até onde vai o poder das famílias na vida das crianças intersexuais? Doutora Dione, responda essa questão. Então, a família, ela pode escolher ali o gênero de criação. A discussão não é essa. Pode criar como menina, pode criar como menino, ou se for uma família mais aberta, criar com gênero neutro. A principal discussão é a cirurgia, que a cirurgia na criança é precoce, porque a roupa, né, o nome é mutável, né? Você pode mudar se essa criança desenvolveu um gênero diferente, né? Mas a partir que se faz uma cirurgia, não tem volta, né? Então, assim, a família tem total amparo de criação. A questão é a cirurgia. A cirurgia é um direito do indivíduo. Bem, agora nós vamos a um rápido intervalo e já estaremos de volta. Não saia daí. O artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre o direito das pessoas que nascem com variação nas características sexuais, chamados intersexo, que nasce com uma incompatibilidade entre os órgãos cromossomos, alterações hormonais ou ambiguidades sexuais. Sobre esse assunto, eu converso por Skype com o advogado Walter Mastelaro Neto, que é coordenador do Núcleo de Saúde e Diversidade da OAB de São Paulo, e Dione Freitas, terapeuta ocupacional, especialista em promoção de saúde e atenção hospitalar. Bem, no bloco anterior nós falávamos da questão da família, da interferência e muitas vezes em fazer uma cirurgia precoce. Agora eu gostaria de falar do direito de um intersexo adulto. Como é que funciona a questão se ele foi operado por um sexo que ele não quer mais e os documentos, ele pode mudar? Olha, hoje no Brasil a gente tem o provimento 73 de 2018 do CNJ, que autoriza a retificação administrativa de pessoas transgênero, né? Nesse sentido, uma pessoa intersexo ela é plenamente capaz e apta a se utilizar desse instrumento para buscar administrativamente a retificação do seu prenome e ou seu gênero dentro dos seus registros civis. Além disso, é completamente possível também, porque uma questão importante de destacar é que quando a gente pensa no provimento de 73 do CNJ, a gente está falando de uma retificação binária,
porque a gente pensa dentro de um sistema binário, em que é a estrutura legal do Brasil. Mas isso impede também que, por exemplo, uma pessoa intersexo ela busque uma retificação judicial, buscando, inclusive, questionar essa demanda ou essa imposição de gênero binário, ou de sexo binário, ao qual o corpo dela naturalmente não se identifica, ao qual naturalmente ela pode acontecer com que ela não tenha identidade. Então, isso é possível, mas demanda uma ação judicial própria e autônoma dentro do judiciário, né? A gente tem, inclusive, passa até hoje já registros de casos onde o judiciário ele passou a entender a viabilidade, o que passa a ser um entendimento lógico, com perdão de entendimento diverso, da próprio entendimento da Constituição Federal, quando a gente fala em questão de igualdade, livre autonomia e autodeterminação sobre corpos e identidades. Então, isso é plenamente possível, né? Talvez reste aí uma questão controversa sobre a questão de indenização, que é algo que se questiona, inclusive, dentro do direito internacional. E em muitos países onde existe uma proteção jurídica maior a pessoas intersexo. Se é possível uma pessoa intersexo buscar uma indenização sobre a cirurgia feita no passado, quando a sua autonomia não foi ouvida, quando a sua vontade não foi respeitada. Isso é uma questão controversa ainda hoje dentro do direito, mesmo quando em casos em que isso foi feito. Doutora Dione, ainda há muita desinformação sobre os direitos do intersexo? A gente falou um pouco da questão de um adulto, mas eu penso num adolescente, num pré-adolescente. Sim, há muita desinformação, né? Porque ainda associam a intersexualidade, as pessoas intersexo, ao hermafroditismo, né? E o hermafroditismo é apenas um dos diferentes estados intersexo. Então, tem pouca informação sobre isso, né? Discussão em vários setores. E muitas vezes o adolescente sofre, né, por não entender o que está acontecendo com o seu corpo. Né? Lembrando que na entrada da adolescência começa o despertar da sexualidade, né? Sexualidade mais atrativa, afetiva, né? E essa pessoa intersexo, uma sociedade que não reconhece o seu corpo, acaba se sentindo uma pessoa anômala, algo que ela não é. Ela é uma diversa, né? Tem uma diferença. Mas há, sim, um desconhecimento muito grande sobre. E em relação aos pais, Dione, só para complementar, existe algum amparo pelo Sistema Único de Saúde aos pais que tiveram um bebê intersexo? Existe algum apoio psicológico? Então, tecnicamente, a gente só tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é de 2003. E essa resolução, ela pede que esses intersexos sejam atendidos por uma equipe multiprofissional. E esse atendimento seja tanto para a pessoa quanto para a família. Contudo, a resolução está desatualizada perante tanto o direito internacional quanto a atenção à saúde da população intersexo internacionalmente, sabe? Ela usa termos como anomalia ainda, né? Que são termos que não são usados mais internacionalmente, né? E até cientificamente, não são mais usados anomalia. E isso acaba prejudicando, né, o entendimento da intersexualidade, das pessoas intersexo, porque a pessoa se vê como um corpo anômalo, né? E daí socialmente isso tem um peso enorme, né, para a pessoa intersexo. Dr. Walter, uma pessoa intersexo que necessite de um tratamento, uma cirurgia de reparação, como é que ela busca esse direito? Bom, a gente tem uma ausência notória de políticas públicas sociais, seja do campo, né, no campo da saúde ou no direito, sobre pessoas intersexo. Quando a gente pensa nessa questão de saúde e direito, a gente tem que lembrar que a saúde é garantida pelo Estado a todos. Então, é muito possível que essa pessoa vá buscar isso. A questão é que hoje ela provavelmente precisaria procurar um advogado e judicializar uma ação buscando uma atenção especial para o seu corpo, até porque é muito provável que ela não encontre pessoas capacitadas dentro da própria saúde para lidarem com a necessidade do seu corpo. A gente tem, assim, extrapolando, por exemplo, poucos ambulatórios especializados em falarem e pensarem em pessoas intersexo no Brasil. Então, esse acesso à saúde é uma questão com certeza complicada e dificultada por essa ausência de políticas públicas
de uma forma ampliada. Bem, sobre esse assunto, nós temos mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Vamos ouvir. Na falta de uma lei específica, como a Justiça vem apoiando as pessoas intersexuais? Dr. Walter, é uma complementação do que estávamos conversando, né? Quando a gente pensa no que a Justiça tem feito para garantir direitos de pessoas intersexo, a gente tem, né, além da discussão hoje de normativas sobre esse vácuo do registro público, a gente tem uma atenção individual a casos específicos que são levados à análise de juízes sobre a necessidade de questões especiais, de atenções especiais à saúde de um indivíduo intersexo. O problema é que isso não acontece ainda como uma política pública coletiva, isso acontece muito em demandas individuais, né? O que passa a ser um problema quando a gente fala da necessidade de uma população invisibilizada. Mas é feita uma atenção a isso, olhar a atenção ao acesso de hormônios, olhar a atenção de acesso ou formas de acesso a um programa de saúde que seja especializado e voltado àquele corpo individual. Mas isso acontece em poucos casos de forma normalmente isolada, infelizmente. Doutora Dione, pode complementar essa questão, falando da outra ponta, né? Como é que essas pessoas conseguem ter esse direito assegurado? Como é que as políticas públicas podem ajudar o intersexo? Então, para a política pública ajudar as pessoas intersexo, a gente precisa ter uma política pública para pessoas intersexo. O que a gente tem hoje, como eu falei, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que eu deixo aqui um adendo muito importante, que precisa ser alterada, né, porque ela acaba incentivando cirurgias precoces, tá? E o que a gente tem é uma política nacional de saúde integral da população LGBT. Só que essa política não inclui intersexo, tá? Então as pessoas intersexo ficam desassistidas. Elas acabam sendo atendidas em hospitais escola, né? E são poucos hospitais escolas no Brasil, né? A gente tem praticamente, para atender intersexo, um hospital por região do Brasil. Então é muito pouco. E, assim, amparados por uma resolução que não foi revista. Então, isso acaba gerando várias consequências. Um intersexo que precisa fazer uma reposição hormonal, por exemplo, ele pode buscar esse tipo de tratamento onde? Então, você busca esse tratamento, no caso, com o endocrinologista, né, de uma equipe multiprofissional que atenda casos de pessoas intersexo, porque o tratamento hormonal ele vai ser muito individualizado, né? É disponibilizado pelo SUS, o tratamento hormonal, mas assim, ele é disponibilizado por quê? Porque já existe uma política, né, de distribuição tanto de estrogênio, de testosterona para pessoas que têm alguma questão de déficit hormonal, mas geralmente isso é pensado para pessoas que não são intersexo. Então, a pessoa intersexo acaba utilizando disso, entende? Tanto da política da população trans, que acaba ajudando a população intersexo, como de pessoas na menopausa, né, que tem acesso ao estrogênio, ou homens na andropausa, entende? Mas não tem nada para a pessoa intersexo. Dr. Walter, me parece que tem uma lacuna em relação aos direitos do intersexo. Existe. Eu acho que a gente tem uma tentativa de entendimento pelo judiciário dessa questão, e isso obviamente é louvável, mas a gente, para entender e complementar essa questão, precisa ouvir a população intersexo sobre como essa lacuna, na verdade, afeta a vida dessas pessoas, né? Por exemplo, pensando em registro de pessoas intersexo, o que o movimento intersexo aponta, por exemplo, é a necessidade não de uma definição de que as pessoas intersexo sejam definidas dentro de um contexto binário, né? Isso não vem por uma tentativa de ideologizar a questão, mas muito maior, de buscar preservar aquele corpo. É algo que é sempre dito. O que é discutido aqui não é se essa pessoa ela vai ser mulher, vai ser homem, vai ser uma pessoa que identifica de uma forma não binária. É buscar apenas garantir que aquele corpo ele não passe por uma violação de uma forma prematura, né? E a definição que acontece hoje, de forma prematura, sobre um gênero ou sobre o sexo biológico dessa criança, desse corpo intersexo, ele, em geral, nas pessoas intersexo, adultas que passam por isso, demonstra uma violação, né? Demonstra uma violação da sua autonomia. E essa é a grande questão. É por isso que se luta tanto
para que essa definição, essa eleição de um sexo biológico, de um gênero, ela venha de forma mais tardia. Isso é um primeiro ponto, né? É a primeira coisa que seria fundamental entender. Embora a gente até reconheça a limitação da ciência. Em 90 dias, hoje, a gente não consegue identificar, mesmo na melhor ciência, a eleição de um sexo biológico a uma pessoa intersexo dentro de um contexto binário. Porque a gente volta a uma questão importante. Um corpo intersexo, ele não está dentro de um contexto binário de definição de sexo. Então, essa eleição ela acontece de uma forma indutiva, o que não seria aconselhado. Então, a gente tem muito que caminhar, mas há uma boa vontade. Eu acredito que essa questão está cada vez sendo mais observada, tanto pelo judiciário, quanto pelo aspecto legislativo, ou mesmo a formulação de políticas públicas, o que já passa a ser uma realidade quando a gente pensa hoje na atuação da saúde brasileira. Bem, vamos falar agora de um capítulo importantíssimo quando abordamos essa temática, é a discriminação. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela criminalização da homofobia e transfobia. Entre o público discriminado estão os intersexos. Dr. Walter, incluir o intersexo também nessa criminalização é um avanço? Olha, incluir as pessoas intersexo dentro da criminalização da LGBTfobia é algo, com certeza, inquestionavelmente um avanço. O problema que a gente vai ter na prática é que o próprio desconhecimento sobre a questão intersexo, sobre, né, as questões que existem inerentemente ali, podem fazer com que, na prática, as pessoas não reconheçam que uma pessoa intersexo está sofrendo discriminação, está sofrendo um ataque a seus direitos, está sofrendo uma violação às suas garantias fundamentais. Esse é um problema muito sério que a gente tem. As pessoas intersexo não sabendo que existem, não sabendo nem que são intersexo, com certeza não vão saber que estão passando por essas violações. Elas vão acreditar que estão passando um manejo normal. E uma questão importante. É importante, sim, trazer essa visibilidade, é importante que se destaque isso, mas ainda assim, o desconhecimento é um problema. Bem, na avaliação de vocês, ainda temos muito que caminhar, tanto no sentido da lei, como no sentido também dos avanços de políticas públicas. Vou finalizar com o Dr. Walter primeiro, depois doutora Dione. Eu acredito que a gente conseguiu dar alguns passos que são fundamentais ao entendimento da questão intersexo. Trazer a discussão e trazer visibilidade ao assunto é extremamente importante, mas sim, a gente precisa de políticas públicas específicas. A gente precisa garantir que as pessoas intersexo estejam explicitamente citadas em lei, né? E entender de que forma se faça isso a garantir que essas pessoas tenham a autonomia de seus corpos preservados. Isso é a questão mais importante para uma pessoa intersexo. Doutora Dione? Então, a gente precisa, no âmbito da saúde, ter uma política pública de saúde que atenda esses corpos diversos, né? Para tanto evitar uma criação com um gênero que a pessoa não se identifica, né? Como até mesmo uma cirurgia precoce. A gente tem relatos, inclusive na literatura, de desenvolvimento de dor na relação sexual mais tardiamente, né? Neuroma, né? Na genitália, justamente por uma cirurgia tão precoce e desnecessária. Com certeza um assunto que precisa ser muito debatido ainda. E nós chegamos ao final do programa de hoje. Obrigada pela participação. Doutora Dione, Dr. Walter. Obrigado. Muito obrigada. E obrigada a você pela companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. E você também pode rever nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar no nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º.